Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente se encontra aqui, continuando, as nossas viagens literárias. Hoje a gente vai conversar sobre a obra O Enfermeiro, de Machado de Assis. É uma obra de referência, do País 2. E aí a gente já trabalhou a Cartomante, a Igreja do Diabo. Hoje trabalharemos o Enfermeiro e vai ficar faltando o conto Pai contra Mãe, que é o último conto do Machado. A primeira perspectiva que a gente vai considerar nesta noite, então, é que o conto Enfermeiro apresenta três personagens centrais, O Coronel Felisberto, o Procópio, que era um copista, que exercia uma função de alguém que copiava, que fazia registros. E aí a gente tem também o Vigário, que é um padre, e o médico, que cuida da saúde do senhor Felisberto, do Coronel Felisberto. O enredo trata de quê? De uma narrativa que envolve um senhor, que é o Coronel Felisberto, que apresenta uma doença. Na verdade, ele tem vários problemas de saúde, é uma pessoa idosa, e que é cuidada, não tem família, e quem cuida do senhor Felisberto, do Coronel Felisberto, são enfermeiros pagos, particulares, pagos com o auxílio da mediação, e não do auxílio financeiro, mas da mediação do vigário. O que a gente tem nesse cenário que é importante revelar? O Coronel Felisberto, ele é um homem que tem um temperamento muito difícil, uma pessoa muito rude, muito agressiva, até pela questão da idade, era militar, então a gente tem toda uma construção de um cenário que faz com que ele, embora seja muito rico, não tenha um trato muito respeitoso e adequado para com aqueles com os quais convive, sobretudo os enfermeiros que lhe prestam serviço. E por esse motivo, por esse expediente, não para nenhum funcionário, nenhum enfermeiro demora muito tempo cuidando do Coronel Felisberto. Então o padre acaba chamando quem? O Procópio, que é escopista, para trabalhar para o senhor Felisberto. De início, o Procópio ele se dá muito, ele se apresenta muito simpático, tenta ser o melhor modelo possível, mas o Coronel Felisberto ele é meio duro na queda, Mas ainda assim recebe o Procópio, bem dentro de um contexto mais ou menos comparado, com os outros enfermeiros, ele acaba tratando o Procópio melhor, mas ainda assim não é um tratamento digno nem respeitoso. Contudo, o Procópio vai ficar ali por um tempo, trabalhando para o senhor Felisberto, para o Coronel Felisberto, só que sendo humilhado, recebendo nome, jogando, o Coronel Felisberto joga objetos nele inúmeras vezes, enfim, sendo extremamente humilhado. E aí começamos então a pensar as nuances narrativas do nosso gênio Machado de Assis. A gente percebe que, embora seja muito maltratado, o Procópio acaba mantendo a sua palavra de continuar trabalhando ali. Primeiro, tentando honrar o compromisso que ele firma com o padre de cuidar do Coronel Felisberto, mas também pela necessidade que ele tem, Precisa da grana, daquele dinheiro, então ele continua ali prestando aquele serviço. Inúmeras vezes ele se sente tão humilhado que ele pensa em largar aquele momento, mas no momento mesmo da ira, ele já se recorda da promessa que tinha feito ao padre, ao vigário, e aí decide ficar. E aí a narrativa ela vai se desenvolvendo a partir disso, Então a gente tem um conflito aí entre o material, mas também a minha honra. Eu preciso do dinheiro, mas eu também preciso ser respeitado. E aí, em pleno século XXI, é importante que a gente reflita isso. Agora, tanto mais era importante refletir sobre isso no século XIX, quando as condições de trabalho e de dignidade profissional eram ainda mais polêmicas, mais conflituosas do que para nós é hoje. Nesse sentido, a gente percebe uma narrativa
extremamente minuciosa em detalhes e, ao mesmo tempo, uma análise psicológica bastante profunda, né? Sobretudo porque toda a narrativa nos é apresentada, assim como foi com o Bentinho em Dom Casmurro, no Enfermeiro, a gente recebe toda a narrativa por meio de quem? Do Procópio, né? Tudo aquilo que nos chega vem pela ótica e pela reflexão e pela apresentação, e não apenas pela reflexão, mas pela apresentação pelos olhos do Procópio. Nesse sentido, vale a pena, como eu disse, né, questionar a questão da submissão a algumas condições. Preciso de dinheiro, mas também de respeito. Mas, além dessa primeira temática, né, dessa primeira perspectiva, agora eu acho que a gente vai aprofundar um pouco melhor no enredo. Por que o coronel Felisberto tratava o Procópio daquela forma? Como o Procópio se sentia e como ele projetava a realidade, como ele via a realidade a partir daquilo que ele recebia. Procópio era feliz na vida que tinha? É uma pergunta que a gente pode se fazer durante a leitura do conto, né? Durante a leitura da obra. E fica evidente o conflito moral, né? O Procópio o tempo inteiro ele fica se questionando se aquele era o motivo de vida, o emprego que ele queria e aquela vida que ele tinha, se efetivamente era uma vida boa. É preciso dizer também, aprofundando então no enredo, que o Procópio, ele em um momento... Acontece um cabedal de situações em que o Procópio acaba sofrendo, né, humilhações verbais e inúmeras vezes físicas, né, com o coronel Felisberto. E em um determinado dia, vou ter que dar o spoiler, né, em um determinado dia, o coronel Felisberto agride o Procópio, né, joga um objeto nele, o Procópio se machuca, fica irritado, e aí ele acaba pegando o pescoço, né, apertando o pescoço do coronel Felisberto, e o coronel Felisberto morre, né? No ímpeto da raiva, naquele momento de raiva incontida, ele acaba matando o coronel Felisberto. E aí, toda uma narrativa se desenrola agora, pegando uma outra nuance. Primeiro, a questão de que se ele merecia aquela vida. A partir do momento em que ele agride e mata, em tese, né, porque em algum momento ele até vai questionar se efetivamente o coronel Felisberto não morreu porque já era um senhor idoso com inúmeras doenças, ou se efetivamente ele vai morrer porque o coronel morre porque efetivamente é o Procópio que o mata. Então, ele tem esse conflito, ele fica naquele primeiro momento muito sentido, mas no outro dia ele decide, né, cobrir o pescoço para onde ficaram as marcas da mão dele ali no pescoço, e aí chama as pessoas que são de direito, né, para encaminhar, e aí o coronel Felisberto é enterrado. Ele vai então embora cuidar do irmão que estava doente e que já havia mandado uma carta pedindo que ele fosse ao seu encontro. Então o Procópio vai cuidar da família, mas com aquela... nem é uma pulga atrás da orelha, né? Mas com um dragão atrás da orelha e com uma série de questões éticas e morais, e aí chega mais uma temática e mais uma nuance da abordagem do Machado, a questão moral e ética da tomada de atitude dele ter fugido, não ter assumido, ter agredido, ter matado aquele senhor. Então foi justo porque era um senhor muito ruim, ou seja, ele fez um favor para as pessoas que conviviam com ele, porque realmente o coronel Felisberto era uma criatura que reunia asco e ojeriza, né? Era detestado por muita gente. Então, em algum momento a gente fica se questionando, mas ele mereceu ou nenhuma vida merece ser tolhida, né? A gente começa nesse questionamento, aquele que fez aquilo merece a morte? Ou todas as vidas devem ser respeitadas? E são temáticas que dialogam com o leitor, né? Que direto ou indiretamente Machado de Assis vai construindo para levar o leitor a se autoavaliar, a refletir sobre os seus valores, mas também olhar para a obra, ou seja, o micro-realismo, mas o macro-realismo. Além de olhar para aquela situação machadiana, o conflito machadiano, o que se desenrola de maneira macro? Além da visão micro, o que eu posso olhar da realidade? Então, fica essa questão do merecimento ou não, né? A morte ou não.
merecia ou não a morte, melhor dizendo. E aí, por ironia do destino, o Procópio recebe uma carta do padre, do vigário, e o vigário noticia a ele que ele é o herdeiro de toda a riqueza do coronel Felisberto. Então, no primeiro momento, Procópio fica sem acreditar, depois ele começa assim, né, se rende, mas mesmo assim vem pensando que pode ou não